Seja bem-vindo, estudante, tudo bom? Olá, eu sou o Gian e eu criei esse canal com o intuito de ajudar pessoas a passar na matéria de termodinâmica na faculdade. Eu estou no terceiro ano de engenharia mecânica e eu sempre tive uma certa afinidade com a matéria. E muita gente vinha me procurar ajuda e eu acabava não tendo muito tempo para conseguir responder a todas essas pessoas. Então, para tentar ajudar o máximo de pessoas possível, eu decidi criar esse canal e ensinar as pessoas a como resolver exercícios de termodinâmica e também passar um pouco de teoria para que as pessoas fiquem a par do que está acontecendo. Então, nessa primeira aula que eu preparei aqui, eu vou explicar a primeira lei da termodinâmica e alguns macetes para você conseguir resolver certos exercícios. Nesta primeira aula, eu separei uma parte de teoria e dois exercícios simplesinhos para você conseguir resolver e entender o que eu estou explicando aqui durante os slides, certo? Então, vamos para a aula que eu tenho certeza que você vai gostar. Quando a gente fala da primeira lei, tem que vir automaticamente essa fórmula na sua cabeça. Calor menos o trabalho é igual a variação da energia. Essa variação de energia é referente à variação da energia interna, mais variação da energia cinética, mais variação da energia potencial. Semelhante ao que a gente estudou no ensino médio, na época da escola e tudo mais. Só que, quando a gente está estudando aqui, a maior parte dos exercícios a gente não vai usar nem energia cinética, nem energia potencial. Porque vão ser aproximadamente ou perto de zero. Então a gente não utiliza. Então, a fórmula em si vai ficar calor menos o trabalho é igual a variação da energia interna. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é cada coisa, cada termo dessa fórmula. Começando pelo calor. O calor, quando a gente fala de calor, a gente está falando de dar calor para o sistema ou tirar esse calor. Então, se a gente dá calor para o sistema, seja por meio de uma fogueira, alguma coisa, um fogo, alguma coisa que dê energia ao sistema. Se dá energia, essa energia é positiva. Se a gente pega e tira essa energia, pode ser um condensador com uma corrente de água que retira a energia, pode ser que o pistão, aqui no nosso caso, o pistão aqui em volta tenha gelo, isso está tirando a energia do sistema. Então, se você tira, ele é negativo, se você coloca, ele é positivo. E eu separei aqui um esqueminha para você anotar ou quiser tirar um print aí da tela. Então, deu calor para o sistema, ele é positivo. Tirou esse calor, ele é negativo. E agora eu vou falar um pouco sobre a energia interna. Você pode falar, mas e o trabalho? Calma. O trabalho eu vou deixar para falar um pouco mais para frente, porque vai envolver um pouquinho mais de termos ali que a gente precisa assimilar. Então a gente falou do calor e agora eu vou falar um pouco da energia interna. O que seria energia interna? Seria, como o próprio nome já diz, a energia interna dos átomos. Igual, quando ele está se movendo ali, ele tem uma energia cinética, não tem? Então ele vai ter uma energia cinética, vai ter uma energia interna, e se tiver uma diferença de altura, ele tem uma energia potencial. Por isso que, quando a gente fala da energia interna, tem aqueles três termos. O ΔU, mais o ΔEC, mais o ΔP, que seria energia cinética e potencial. E tem um detalhe que depois eu vou falar mais para frente, sobre a fórmula. A fórmula do ΔU é a massa do sistema vezes o ΔUzinho. O que é esse ΔUzinho? Esse ΔUzinho é a variação da energia interna específica. O que é específico esse negócio? Calma. Na próxima aula, eu vou estar explicando um pouco mais sobre energia interna específica, entalpia, entropia e volume específico. Por enquanto, anota essa fórmula na sua cabeça. Massa vezes variação de energia interna específica é o ΔU, certo? E agora eu vou falar um pouco do trabalho. Quando a gente fala do trabalho, a gente tem que pensar que tem quatro formas da gente fazer. Tem um processo a pressão constante, a temperatura constante e a volume constante. E também tem um politrópico que eu vou estar falando numa aula separada, que é um processo meio que à parte. Bom, agora vamos falar um pouco do trabalho. O trabalho, ele é realizado quando teve
quando tem um aumento ou uma diminuição do volume, ou também quando o volume se mantém constante. E tem uns detalhes quanto a positivo e negativo que eu vou estar explicando agora. Nesse exemplo aqui, o gás ele está aqui no primeiro estágio e ele tem um certo volume. E no segundo estágio, ele teve um aumento desse volume, porque teve um aumento da altura aqui. Ou seja, esse gás se expandiu, seja porque foi adicionada uma temperatura maior, foi adicionado calor, mas ele teve uma expansão. O que importa é isso. Se ele teve uma expansão, o gás ele empurrou o pistão para cima, certo? Se ele empurrou o pistão para cima, esse trabalho ele é positivo. Então, o que você tem que lembrar? Expandiu, realizou um trabalho positivo. Agora vamos imaginar a situação oposta. Vamos imaginar que o gás ele estava aqui no primeiro volume e ele teve uma diminuição da altura aqui, ou seja, teve uma diminuição do volume. Se teve uma diminuição do volume, ou a pressão aumentou em cima, ou ele diminuiu a temperatura, ou ele diminuiu a pressão, mas o que aconteceu aqui? Ele diminuiu o volume. Se ele diminuiu o volume, o trabalho ele é negativo. Bom, pode parecer um pouco confuso agora esse negócio de trabalho positivo, trabalho negativo, mas quando a gente vai aplicando a fórmula, vai ficar tudo muito mais claro para vocês, ok? Então vamos dar sequência aqui, ó. Como eu disse anteriormente, o trabalho ele pode ser a pressão constante, temperatura constante e volume constante. Se ele tem um trabalho a pressão constante, o gráfico volume por temperatura ele é linear, ele é uma reta. E você já vai entender por quê. Vem aqui comigo, ó. O gráfico volume por temperatura ele é linear, mas por que isso ocorre? Lembra da fórmula P vezes V igual a N vezes R vezes T? Certo? O que acontece aqui? A pressão ela é constante. O N, que é o número de mols, também é constante, porque você não está colocando mols ali dentro e nem está tirando. É um recipiente constante, de volume constante. O R também é constante, porque é do gás ou do líquido, não depende de número de mols nem nada. Então, tudo isso aqui é constante. O que são os termos que variam aqui? O volume e a temperatura. Ou seja, se você tem constante dos dois lados, a única coisa que vai variar é o volume em função da temperatura. E como é uma função de primeiro grau, é uma função linear. E como que fica a fórmula do trabalho neste caso? O trabalho é a integral da pressão vezes a variação do volume, certo? Neste caso, pressão constante. E, como você viu em cálculo, se uma coisa é constante, ela pode sair da integral. Então, se ela sai da integral, então fica P vezes integral de ΔV dV. Esqueci do dV ali em cima, mas isso não vai importar tanto na hora de fazer os cálculos. Então, o trabalho vai ser em função do volume. Então, o trabalho vai ser pressão vezes ΔV, certo? Que no caso é pressão vezes volume 2 menos volume 1. Pronto, essa é a fórmula do trabalho, a pressão constante. E agora temos um gráfico a temperatura constante, ou seja, uma isotérmica. Então, um gráfico de pressão por volume, a isotérmica fica mais ou menos assim, ó, as famosas isotérmicas, que a gente vai ver no ciclo de Carnot também. O trabalho, quando tem uma isotérmica, é a mesma coisa. O trabalho é igual a integral de P vezes ΔV. Só que nesse caso aqui, tem uma pequena variação da fórmula anterior, por conta dessa integral, porque a pressão ela já não é mais constante, e o volume também não. E fazendo a integral, o trabalho ele vai ficar a pressão vezes o volume 1 vezes o ln de V2 sobre V1. Ah, você pode falar, Jean, mas você não vai fazer integral? Não, não é preciso fazer integral. Essa integral é um pouco complexa e também nos exercícios a gente não vai usar integral para resolver. A gente vai precisar dessa fórmula praticamente pronta.
pressão vezes volume 1 vezes ln de V2 sobre V1. É uma fórmula simples, seu professor pode até dar na prova, como o meu dá, mas a fórmula é essa, não tem muito segredo. E agora temos um gráfico de pressão por volume a volume constante. Como que você acha que vai ficar esse gráfico? Volume constante. Esse volume constante é uma reta. Pode ser uma reta assim, pode ser uma reta assim. Como é um gráfico de pressão por volume, se o volume é constante, o gráfico vai ficar dessa forma. Considerando que do ponto 1 do ponto 2 teve um aumento da pressão. Se teve uma diminuição é ao contrário, mas o esqueminha para fazer o gráfico é esse. E o trabalho, como eu disse anteriormente, se o volume não altera, o trabalho ele é zero. Certo? Então, eu separei aqui, para ficar melhor para você anotar ou tirar um print da tela, de como ficam as relações. Então, pressão constante, o trabalho é pressão vezes variação do volume. Isotérmica, quando a temperatura é constante, o trabalho fica pressão vezes volume 1 vezes ln de V2 sobre V1. E trabalho a volume constante, ele é zero. Trabalho simples. E eu separei agora dois exercícios para a gente fazer. Dois exercícios simples para a gente só entender como é que aplica essas fórmulas. Então a gente vai ter aqui o primeiro exemplo. Vou tomar uma água aqui. Um gás ideal em um conjunto cilindro-pistão passa por um processo de compressão, ou seja, teve uma diminuição do volume, em que a pressão se mantém constante, isobárico, importante para saber a fórmula, de 250 kPa. O volume inicial é de 0,4 metros cúbicos e o volume final é de 0,15 metros cúbicos. Compressão, diminuição do volume. Calcule o trabalho realizado. É simplesmente a aplicação da fórmula. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Ó. Então a gente tem um recipiente aqui, no qual pode ser feito no qual alguma coisa está fazendo pressão, alguma coisa está tirando energia, de forma que o volume diminua. Então vamos anotar os dados aqui. Ó. Pressão 1, que é igual a pressão 2, porque a pressão se mantém constante, certo? É igual a 250 kPa, certo? Volume 1, 0,4 metros cúbicos, e volume 2 é igual a 0,15 metros cúbicos. Ele quer o trabalho. O trabalho a pressão constante, qual que é? Trabalho é igual a... Vamos lá, lembra? Isso, pressão vezes variação do volume. Então, trabalho vai ser 250, no caso a gente vai trabalhar em quilopascal mesmo, para sair já um trabalho em quilojoule, vezes o volume também a metros cúbicos, o V2, 0,15, menos 0,4. Agora pega a famosa Cássio, ou calculadora que você tiver aí, e vamos fazer as contas. 250 vezes 0,15 menos 0,4. Como você pode ver aqui, trabalho é igual a menos 62,5 kJ. Certo? Trabalho do negativo, tá certo? Sim. Por quê? É um trabalho de compressão, diminuição do volume. Se teve isso, o trabalho tem que ser negativo. Então, isso serve também como uma prova real. Vamos supor que na prova você tenha esquecido e coloca 0,4 menos 0,15. Ah, como é que eu vou saber se eu acertei o sinal ou não? Pô, olha o exercício de novo. Passa por um processo de compressão. Comprimiu, teve uma diminuição do volume, tem que ser um trabalho negativo. Expandiu, aumentou o volume, trabalho positivo. Então tá tudo certo. Vamos fazer agora um exemplo 2, que é um pouquinho diferente aqui, tem umas coisinhas a mais legais para a gente fazer também. Um gás ideal em um conjunto cilindro-pistão passa por um processo de compressão. Novamente, processo de compressão. Em que a temperatura se mantém constante. Isotérmico. Processo isotérmico, fórmula do trabalho muda.
sendo que a pressão inicial é de 300 kPa, e o volume inicial é de 0,4 e o volume final é de 0,15. Então, mesmo desenho do exercício anterior, você vai ter um conjunto cilindro-pistão, no qual passa o processo de compressão, ele está comprimindo o gás. Pode ser que tenha uma pressão aqui em cima, alguma coisa que está fazendo força para baixo, mas o que importa é que está tendo um processo de compressão aqui. Então, vamos anotar os dados. Pressão 1, que é diferente da pressão 2 nesse caso, é igual a 300 kPa. Ok, temperatura é constante, T1 é igual a T2, certo? Toma uma água aqui. Desculpa. Ok, volume 1, 0,4, mesmo do anterior, metros cúbicos. Volume 2, 0,15 metros cúbicos. Certo? Então vamos lá. Na letra A, ele está pedindo a pressão final. Como que a gente vai calcular essa pressão? Tem alguma ideia? Bom, se você pensou em PV/NRT, tá certo, é isso aí. Vamos entender por quê. PV/NRT, certo? NRT. O N e o R, eles se mantêm constante para os dois, porque não tá entrando mol aqui, não está trocando gás, então N e R é igual. Muda a pressão e muda o volume, e também a temperatura ela se mantém igual para os dois. Então dá para fazer um esqueminha de correlação aqui, ó. Vamos colocar a função dessa forma aqui, ó. Temperatura é P vezes V sobre N vezes o R. O que eu fiz aqui? Eu peguei esses dois termos e passei dividindo aqui esse aqui, ó. Esse termo aqui da esquerda. Então, a gente sabe de duas coisas aqui. Sabe dessa fórmula e sabe que T1 é igual a T2. Então, se eu colocar aqui, ó, temperatura 1 é igual a pressão 1, volume 1, temperatura 2 vai ser pressão 2 vezes volume 2 sobre N vezes R. Então, eu consigo igualar essas duas equações, porque T1 é igual a T2. Então, pressão 1 vezes volume 1 sobre N vezes o R, que eu peguei aqui, ó, dessa fórmula, vai ser igual a pressão 2 vezes volume 2 sobre N vezes o R. O N vezes o R é igual para os dois, porque como eu falei, não está acrescentando gás ali dentro, não está tirando e não está trocando gás. Então, o N e o R se mantêm constantes, são iguais. Então, você pode vir aqui, ó, passar o corte nos dois, certo? Então, o que a gente sabe? Que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Lembra daquele esquema no ensino médio pivot-pivotó? P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2? É o mesmo esquema. É o mesmo esquema. Só que aqui a gente fez aqui eu peguei a igualdade das temperaturas. E peguei a fórmula do PV/NRT para você ver da onde que saiu. Mas é o mesmo esquema do pivot-pivotó, ok? Então, a gente quer P2 nesse caso. Então, P2 vai ser igual a P1 vezes V1 sobre V2. Ok? P2 vai ser igual a... Pega a calculadora aí. No meu caso aqui é uma Cássio de 10 anos. Então, vamos lá, ó. A pressão, 300 kPa, só coloca 300. Vou colocar aqui, ó, escrever 300 vezes 0,4 sobre 0,15. P2 é igual a 300 vezes 0,4 dividido por 0,15. Como vocês podem ver, pressão 2 é 800 kPa. Certo? Feito a letra A, vamos para a letra B agora. Vou passar uma divisão aqui, vamos para a letra B. Ó, o exercício falou que é um processo a temperatura constante. Temperatura constante, qual que é a fórmula do trabalho? Trabalho é igual a... Isso, pressão 1 vezes volume 1 vezes ln de V2 sobre V1.
certo? Então, trabalho vai ser pressão 1, 300 kPa, volume 1, 0,4 metros cúbicos, vezes ln de V2, 0,15 sobre 0,4, que é o V1. Trabalho vai ser igual a, vou fazer aqui na calculadora, 300 vezes 0,4 vezes ln de, abre parênteses, 0,15 dividido por 0,4, fecha parênteses. Trabalho é igual a menos 117,70 aproximadamente, ok? Quilojoules. Trabalho de negativo, tá certo? Sim, tá certinho. Por quê? É um trabalho de compressão, tá comprimindo o gás, diminui o volume, então trabalho negativo. Bom, e essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o joinha e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, porque eu tenho certeza que você vai conseguir passar em termodinâmica esse semestre. É isso aí e até mais. Tchau, tchau.